Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Foi o versículo que nós lemos. E eu gostaria de nesta noite, meus irmãos, a mensagem a qual o Senhor colocou em meu coração, estar falando dos últimos tempos. Eu em especial gosto muito desse capítulo, meus irmãos. E hoje à tarde ali orando ao Senhor, e veio em meu ser esse capítulo. É um capítulo que eu gosto muito. O livro de Timóteo eu gosto muito. Essa segunda carta ao Timóteo é uma carta que Paulo escreve diferente da primeira, porque nesta segunda carta Paulo estava em uma prisão, mas não como a prisão anterior, porque em prisão anterior Paulo estava aprisionado em Roma, em sua própria casa, e ele tinha livre acesso ali para as pessoas virem visitar Paulo, e Paulo pregava ali para as pessoas que iam na casa dele. Os guardas ali que ficavam cuidando de Paulo estava evangelizando até os guardas que ficavam ali, e Paulo tinha aquela tranquilidade, né, meus irmãos, de estar aprisionado na sua casa, mas ele não tinha problema para ali pregar o evangelho. Só que já nessa prisão a qual Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, ele estava num lugar já onde ele já estava vendo que ele ia morrer, porque ele estava num calabouço, num lugar frio, estava ali talvez com uma roupa ali não apropriada para aquele tempo frio, dentro daquele calabouço. Eu fico pensando, né, meus irmãos, como frio devia ser aquele lugar. Às vezes eu fico imaginando que nem ali em casa mesmo. Se eu saio às vezes para fora de casa, eu vou na parte de cima de casa, tá aquele sol ali gostoso, aí eu entro no meu quarto, parece uma caverna. Então a gente vê esse contraste. Às vezes você sai ali no sol, nossa, tá calor, deixa eu tirar a blusa. Aí você chega dentro de casa, tá aquele frio. Imagina, Paulo estava num lugar úmido, num lugar frio, e ali, meus irmãos, ele já estava vendo que dessa prisão já era para o caixão. Paulo já estava vendo que essa prisão, ele não iria passar dessa, ele não ia sair vivo, ou se saísse, ele já via que já estava se aproximando do seu fim. Então ele escreve essa segunda carta a Timóteo, que se nós lemos essa carta inteira, nós vemos ali o amor que Paulo tinha por Timóteo, a qual Paulo falava com Timóteo, chamava ele de filho, ali do querido Timóteo. Paulo instruía Timóteo com aquele amor, meus irmãos, porque Timóteo era um jovem, e Timóteo estava diante de uma obra, a qual os mais velhos ali, a qual pessoas ali que estavam talvez há tanto tempo naquela obra, não dava crédito para Timóteo, mas Paulo dava crédito para o jovem Timóteo. E Paulo dizia: não, instrua sim, Timóteo, pregue, exorte Timóteo, não deixe de fazer a obra, Timóteo. Faça valer a imposição de mãos que eu coloquei ali na tua vida, porque através da imposição de mãos, meus irmãos, coisas sobrenaturais acontecem. Nós vemos Moisés, quando Moisés coloca as mãos sobre Josué, coisa sobrenatural acontece. Tipo, ali Moisés estava já preparando Josué para ser sucessor dele. Paulo coloca as mãos sobre Timóteo, passando a autoridade, a unção para Timóteo, já preparando Timóteo para algo. E Paulo dizia: faça valer, Timóteo, faça valer a imposição de mãos que eu coloquei em ti. Eu venho dizer para ti nessa noite, meu irmão, Timóteo, ele estava temendo a grande obra que estava diante dele. Timóteo estava temendo ali o cargo que tinha vindo sobre ele, o peso. Josué também lá no passado estava temendo. Moisés foi embora e Josué estava ali: nossa, eu vou ter que guiar todo esse povo aqui, meu Deus, não é comigo. Mas Deus falou: ei, esforça-te, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Eu não quero fugir da mensagem, mas eu quero dizer para ti: esforça e tem de bom ânimo. Deus te chamou para uma grande obra, Deus te chamou para viver coisas sobrenaturais, e faça valer o chamado que Ele tem na tua vida, faça valer a unção que Ele derramou sobre a tua vida, faça valer. A batalha segue. Entre tantas instruções, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, fique sabendo isso, Timóteo, que nos últimos dias vão vir tempos trabalhosos.
Na hora que nós dizemos juntos ali tempos trabalhosos, acho que na do Alexandre está tempos difíceis, né? E de fato ali várias traduções, mas o sentido é isso mesmo, tempos difíceis. Não é questão que haveria muito trabalho. De fato, né, meus irmãos, hoje nós vemos como o trabalho quer tomar o nosso tempo. E tem pessoas que às vezes até deixou o tempo com Deus ali, né? Às vezes a pessoa por conta do trabalho, mas nós temos que ter a cada dia um momento com Deus, diariamente. Mas aqui quando Paulo diz tempos trabalhosos, vem nos dizer sobre homens amantes de si mesmos, tempos difíceis. E hoje vemos, meus irmãos, o homem colocando o egocentrismo, o homem egocêntrico. Egocentrismo seria o que? O homem no centro de tudo. Na vida do homem secular, da pessoa que não serve a Cristo, da pessoa que não teve um encontro com o Senhor, o que vale é o homem estar no centro de tudo, é o homem ser glorificado, é o homem ser exaltado, é um famoso ali ser glorificado pelo outro. E nós vemos até cristãos tomando isso para si, glorificam o pastor, exaltam o pastor ali, o fulano, ciclano, o pregador. Mas quando nós vamos no contexto bíblico, quando nós vamos à luz da palavra de Deus, o cristão ele tem que ser cristocêntrico, Jesus no centro da nossa vida, Jesus recebendo a adoração, Jesus recebendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Jesus. Mas nós vemos nos dias que nós estamos vivendo, porque Paulo falou nos últimos dias, mas tudo que ele falou para Timóteo, que seria nos últimos dias, nós estamos vivendo hoje. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. Aí até encaixa, olha como Deus é tremendo, até encaixa com o que foi trazido mais no início. Homens avarentos, homens desobedientes a pais e mães. E é o que nós vemos, meus irmãos, como eu já tinha dito no início, hoje. Pessoas que, por conta dessa avareza, por conta daquele amor ao dinheiro, ele mata o pai, ele mata a mãe. Meu Deus, um irmão que contou para mim esses dias, de 3 crianças que brincando ali matou outra criança por causa de uma peteca. Olha onde nós estamos chegando, meus irmãos. O fim dos tempos, os dias trabalhosos, os dias difíceis não está vindo. Ah não, irmão, os dias difíceis está vindo, está lá não, já está aqui, ó, no nosso contexto, no nosso século, já está neste momento que nós estamos vivendo. Homens ingratos, profanos, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores. Tem pessoas naquela sede de dinheiro, a pessoa faz o que for necessário, a pessoa mata, a pessoa rouba, a pessoa vai na macumbaria, a pessoa faz pacto com o diabo, o que for, para conseguir por um instante de tempo, por um pouco só, ter o gozo ali nesta terra e padecer no inferno. Mas eu venho dizer para ti, permaneça firme na presença de Deus, ainda que você não tenha tudo que você quer nesta terra, mas uma coisa você tem, o Espírito Santo, a presença de Deus, e a morada celestial aguarda os que permanecerem fiéis na presença de Deus. Ainda que você não tenha tudo o que você quiser, ainda que você não tenha o carro do ano, o iPhone que você quer, ainda que você não tenha tudo, uma casa lá em Miami, uma casa lá na ilha, não sei da onde, mas você tem a presença de Deus, você tem a alegria do Espírito Santo, esta alegria que está aqui envolvendo nós, de você poder glorificar, de você poder saltar, se alegrar. O mundo não pode te oferecer isso, meu irmão. O mundo não pode. Não. O homem erra, acho que eu falei na semana passada um pouco disso, mas o homem erra em achar que a sua alegria vai estar no dinheiro, e o homem segue ali querendo mais e mais, e nunca consegue encontrar a felicidade. Homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus. Tiago diz em sua carta: pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites, em vossos prazeres. E tem pessoas que, infelizmente, meus irmãos, a pessoa quer apenas Jesus como se fosse
o baú da casa própria como se fosse o banco, a financeira ali. Ele quer ali que o Senhor venha prover o que ele necessita, aí já não precisa mais de Jesus. Mas não, eu venho anunciar a ti um Deus que ele tem muito mais para ti. Eu venho aqui nesta noite anunciar um Deus que ele é o teu pastor e nada te faltará. Mas o que não vai faltar para mim? Dinheiro? Não, eu venho falar para ti muito mais. Não vai faltar alegria, a paz no teu coração, não vai faltar aquela segurança, não vai faltar o ânimo para você caminhar. Em todos os pontos ele supre as nossas necessidades. Em todos os pontos. E vemos neste mundo, Paulo segue dizendo, homens traidores, obstinados, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nós vemos, a mídia é terrível, meus irmãos. A mídia às vezes expõe pessoas de uma forma, trazendo uma cara de piedade, trazendo uma situação, só que daí você vai ver por trás, a pessoa não está nem aí com o próximo. Só que o marketing, no que a pessoa vai montar um vídeo, a pessoa faz tudo aquilo, às vezes cara de piedade, ajuda daqui e dali, mas na hora que você vai ver, às vezes não tem nada daquilo. E essa sociedade é muito assim, é muito assim. Tem certa pessoa uma vez que falou para mim que lá na faculdade, o professor mesmo dessa pessoa pedia, olha, nós temos que respeitar uns aos outros. Nós temos que respeitar, e de fato nós temos. Só que esse professor atacava essa irmã por ela ser cristã. Então ele pedia para ali o respeito, para agir de certa forma, mas ele mesmo não agia. E nós vivemos numa sociedade assim, que as pessoas pedem direitos, a pessoa pede por tantas coisas, mas os cristãos acabam sendo os mais ali, pode-se dizer, rejeitados, desprezados. Mas, meus irmãos, se o mundo tem te desprezado, se o mundo tem te rejeitado, se alegre, porque, aleluia, também foi assim com Jesus. Jesus, meus irmãos, quando ele estava indo ali, quando ele estava orando no Getsemane, os discípulos estavam com ele, mas na hora que que Judas veio e beijou a ele, Judas traiu a Jesus com um beijo. A palavra nos mostra que todos os discípulos fugiram e deixaram Jesus sozinho. Mas Jesus disse, mas Pai, tu não me deixaste. Ainda que todos abandonaram Jesus, e a multidão depois, a própria multidão que viu Jesus curando a mulher com fluxo de sangue, a própria multidão que foi alimentada ali com 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou todo mundo, aquela própria multidão que viu Jesus curando ali, ressuscitando Lázaro, aquela própria multidão dizia, crucificai a esse Jesus. Não, mas calma aí, Pilatos falou, não, mas peraí, tem Barrabás e tem Jesus. Não, tira Barrabás, crucifica Jesus. Não, mas Barrabás é um bandido, crucifica Jesus. Assim eles faziam, meus irmãos. Assim a turma gritava, crucificai a ele. Jesus, ele padeceu, desampararam ele, mas ele levou o madeiro na costa, ele foi até o fim sangrando, todo machucado, todo ensanguentado, e lá no Calvário ele deu o último brado, Pai, está consumado, a ti eu entrego meu espírito, está findado, está completo o teu plano, Pai, agora abre o caminho para a esperança, para a humanidade. Ei, você tem a esperança, ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Você tem a esperança, ele levou aquele madeiro cruel, não foi para ficar ali cravado na capa de jornal, de revista, não. Ele foi lá no madeiro para que você tivesse alegria, para que você tivesse esperança. Jesus é a nossa esperança. Oh, aleluia. Glória a Deus. Jesus é a nossa esperança, meus irmãos. Se o mundo te despreza, se alegre. Se o mundo te persegue, se alegre. Porque com Jesus foi assim, foi pior.
nós temos que um pouquinho só, carregar um pouquinho só dessa perseguição, dessa luta, que Jesus ele levou a maior parte, a parte mais difícil por nós, ele levou na cruz do Calvário. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Hoje nós vemos, meus irmãos, que as pessoas perderam o pudor. Antes eu lembro que o nosso saudoso missionário Davi Miranda, ele dizia, eu já vi em várias pregações, eu até mesmo aceitei a Jesus ali, eu fui na igreja, né, reconciliei, mas na verdade já estava sendo evangelizado pelo missionário no rádio. Que todo dia eu ia trabalhar, ia com foninho, e só o missionário falando lá, contando lá os testemunhos, e eu só ali sendo evangelizado por ele. E eu lembro que certa vez ele chegou ali, né, meus irmãos, a dizer, contar, nossa, músicas antigamente, até músicas que não eram cristãs, falava sobre a natureza, palavras ali, palavras sem nenhuma maldade. Mas hoje em dia as músicas no mundo, meus irmãos, é carregada de lascívia, melhor dizendo, é carregada de impureza, palavras impuras. Tem coisas que não tem como ouvir, e as pessoas saem com um som no maior alto pela cidade, com aquelas letras feias. Nós vemos que é o que? A falta de pudor. Hoje as pessoas já não têm mais pudor, já não têm mais modéstia, já não têm mais bons modos. E pregar a palavra de Deus hoje, as pessoas não querem ouvir da verdade, as pessoas querem reverter a verdade. Certa vez meu professor contou um caso de em determinada cidade, uma escola católica, eles disseram, só por eles dizer, Deus criou o arco-íris. Aí um grupo, minoria, processou eles, dizendo, você não pode dizer que Deus criou o arco-íris. Mas aonde que, como pode isso? Está escrito na Bíblia, em Gênesis, que Deus criou o arco da aliança ali com Noé. Só que daí a minoria, eles querem impor. O problema não é a minoria querer seguir da forma que for, ideologia de gênero, quer seguir da forma que quer seguir, siga. Mas o problema, meus irmãos, é que eles querem seguir da forma que eles acham que bem entende, fora da palavra de Deus, e quer que a gente segue também eles. Mas nós temos que seguir a palavra de Deus. E o pior é que se essa minoria ganhar essa causa na justiça, que eles pediram 500 mil, olha, 500 mil processou a escola porque falou que Deus criou o arco-íris. Imagina se eles ganharem essa causa na justiça, vai abrir um leque para eles poderem fazer o que quiser no Brasil. Mas nós, meus irmãos, nós temos que perseverar. Eu venho aqui nesta noite trazer para ti que a corrupção nos últimos tempos é extrema. Como no tempo de Noé, bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e ninguém viu. Assim será na vida do Senhor, meus irmãos. Mas agora não vai ser mais o dilúvio, não. Agora esta terra vai pegar fogo. Agora não vai ser mais o dilúvio, não vai ter mais uma arca como na época de Noé. Não, agora esta terra vai ser consumida em chamas. E nós vemos que como no dia de Noé, tem sido os dias atuais. Ô irmão Elton, mas comia e bebia, eu não posso comer, não posso beber? Não, pode sim. Mas eles bebiam, comiam, não estavam nem aí para o que Noé falava. Casava, divorciava, e assim seguia. E Noé anunciando, Noé, você fala demais, já está velho, já está caducando, Noé. Mas Noé, ele construindo a arca, Noé fazendo, e eles diziam, Noé, mas que loucura, essa arca você tem que construir perto da água, vai construir aqui no meio do nada. Mas eles não entendiam. Até que começou a chover, e nunca havia chovido. Foi chovendo, Noé já estava dentro da arca com os animais. Na hora que o povo se deu conta, eles se lembraram, nossa, Noé tinha avisado. Correram para a arca, começaram a bater, agora nós cremos em ti, Noé. Abre a arca, Noé.
Agora nós cremos no que tu diz. Assim será, meus irmãos, com esta igreja. E a igreja que eu digo não é esta parede, não, que esta parede vai ficar, esse concreto não vai subir para o céu, não. A parede é eu e você. A parede não, a igreja é eu e você. Quando essa igreja subir para os altos céus, muitos vão vir aqui, ó. Ô fulano, ô ciclano, abre a porta, agora eu quero cultuar, agora eu quero ir na oração, agora eu quero buscar, agora eu quero me reconciliar, agora eu quero aceitar Jesus, ei, mas vai ser tarde, porque a igreja vai ter subido o dia de aceitarmos a Jesus, o dia de permanecermos na presença dEle, o dia para virmos na casa de Deus, adorarmos a presença dEle. É hoje, o Senhor diz para nós vigiarmos, estarmos atentos. A corrupção está sobre este mundo, mas você não pode se corromper. Ainda que estejamos nesse corpo corruptível, um dia nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Teremos um corpo que não será sujeito ao dano, não será sujeito à morte, mas para isso nós precisamos perseverar. Eu venho trazer para ti, meu irmão, sentir em meu coração a palavra pulsando, meu querido irmão, minha querida irmã. Não desista de lutar pela tua família, pelos princípios bíblicos. E certamente haverá um dia que não poderemos falar na liberdade, pregar contra ideologia de gênero. Haverá um dia que vão tentar nos impedir de pregar a favor da família cristã, homem e mulher, como no Jardim do Éden. Mas quando chegar esse dia, qual tentarem nos parar, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar anunciando, porque Jesus nos chamou para isso, para pregar a verdade, para pregar o Evangelho. Tem pessoas que têm resistido à palavra de Deus, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. É o que diz na mensagem. Interessante que Janes e Jambres não tem em outro lugar que fala dessas pessoas, dessas duas pessoas, mas foram pessoas que resistiram a Moisés, resistiram à verdade, eram homens corruptos. Moisés pregava ali e eles resistiam. Hoje Deus tem levantado pessoas para pregar e tem aqueles que têm resistido. O Evangelho não é por força nem por violência, não, mas nós vemos, meus irmãos, que a cada dia o pecado tem se aumentado, o pecado tem entrado nas igrejas, o pecado, meus irmãos, tem vindo na vida do homem como um câncer, tem ali corrompido o homem e a mulher, e as pessoas têm cometido torpezas, têm cometido coisas terríveis. E presta atenção, meus irmãos, o homem fala: não preciso de Deus, eu quero seguir como me bem entende. A pessoa segue, casa, divorcia, aí a pessoa perde aquele sentido da família, pessoa frustrada, e não entende por quê. Por quê? Se obedecesse a palavra de Deus e seguisse os princípios bíblicos, ia tudo bem. Pessoas, ao invés de se guardar para o casamento, as pessoas cometem da fornicação. Não, eu faço o que bem entende na minha vida. Aí isso gera consequências. Aí a pessoa não entende, porque se obedecesse a palavra de Deus, ia tudo bem. Quantos jovens morrendo? Eu faço o que eu bem entendo, para que obedecer meu pai e minha mãe? Mas se obedecesse o pai e a mãe, como diz a palavra de Deus, os anos seriam acrescentados e tudo iria bem. Eu fumo, eu me drogo, eu faço o que eu quiser. Não, mas se apartasse de tais coisas, como a palavra nos instrui, teria uma vida saudável, uma vida sadia. Então nós vemos, meus irmãos, que tudo que Deus traz é para que o homem possa ter uma vida saudável, possa ter uma vida equilibrada. A palavra de Deus nos ensina até se alimentar bem. Outro dia eu estava lendo uma Bíblia minha de estudo, que fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Aí no final ele dizia: já tentou comer um alface sem um salzinho? Aí eu comecei a comer o alface sem colocar sal. Daí eu falei: que maravilha, né? Cuidando aqui do templo.
do Espírito Santo. Então a palavra nos ensina em muitas coisas, meus irmãos. Vai ter coisas, eu vou dizer para ti, vai ter coisas que vai bater com algo que você precisa mudar. E você fale com o Senhor, diga: Senhor, me ajuda a mudar nisso, eu quero fazer a tua vontade. E o Senhor vai te ajudar, e lá na frente você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena, meus irmãos. Já teve coisas na minha vida que eu questionei o Senhor, e não vou ter vergonha de falar, não, chorei e questionei o Senhor, mas hoje eu tenho visto, eu dou graças a Deus por o Senhor ter feito da forma dele. Vai ter dias que você vai questionar, vai ter dias que você vai falar: por que, Deus? Mas continua na presença de Deus, que lá na frente você vai entender. Dias de extrema corrupção, meus irmãos, como no dia de Noé, tem sido os últimos dias. Está entre nós, está entre nós. Como foi lá em Sodoma, em Gomorra, que caiu fogo do céu e consumiu tudo, assim será também na vinda do Senhor. Irmão Elton, mas a cidade de Gomorra, como que foi lá de Sodoma? A cidade de Sodoma, o pessoal lá era uma depravação terrível. Ali tinha relações sexuais, os próprios parentes, era coisa terrível. Tanto que quando os anjos batem na casa de Ló ali, os homens daquela cidade falaram: Ló, nós sabemos que tem viajantes aí, Ló, nós queremos aí conhecer os viajantes. E o conhecer os viajantes não era perguntar como ele estava, se estava bem, da onde que... Eles queriam conhecer os viajantes. E Ló falou: não, aqui tem as minhas filhas. Mas eles falaram: não, a gente quer o varão. Olha que terrível, meus irmãos, já naquela época, a depravação. E Deus ali falou para Ló, para a sua família sair daquela cidade, que ia derramar fogo, e consumiu aquele povo, porque o pecado estava muito grande. Assim tem sido os dias finais que nós estamos vivendo na face dessa terra. Eu não quero te amedrontar, eu não quero te assustar, mas eu quero que você olhe, enxergue em tudo isso uma esperança, que Cristo vai nos livrar, Cristo vai nos guardar, assim como foi lá na arca de Noé. Noé estava na arca protegida assim, meus irmãos. Hoje em dia a arca é a presença de Deus, é estarmos na presença de Deus. Na presença de Deus tem livramento, na presença de Deus tem proteção. Por isso eu digo: entra nessa arca que é Jesus Cristo. Entra nessa arca. Oh, aleluia. Glória a Deus. E assim foi, meus irmãos. Paulo instruiu Timóteo acerca de muitas coisas, para Timóteo estar atento. O cristão, nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos, e aqui vemos tudo se cumprindo. Não somente aqui em Timóteo, mas em Mateus nós vemos no fim dos tempos, pai contra filho, irmão contra irmão, guerra, rumores de guerra, pestes, enfermidades. Vemos a Bíblia se cumprindo a cada dia, e Jesus está perto de vir. Tem pessoas que dizem: mas o Evangelho tem que ser pregado ao mundo todo para vir o fim. Mas esse fim é qual o fim? É o fim da vinda de Jesus? Ou esse fim vai ser na grande tribulação, após as duas testemunhas pregarem para o mundo todo? Se nós formos analisar o contexto de o fim ser lá na grande tribulação, então Jesus pode vir já a qualquer momento. Jesus pode vir para nós a qualquer momento, meus irmãos. Por isso esteja atento, firme na presença de Deus. Amém? Esta é a mensagem desta noite para os queridos irmãos. As palmas exaltam o Rei.